inauguração proporcionou histórias infames. Em 1865, houve aí um acidente pitoresco em que a locomotiva, haviam duas locomotivas tracionando um trem, uma comitiva que ia inaugurar o trecho de Santos até São Paulo. E essa locomotiva, a segunda locomotiva, descarrilhou em cima da ponte do Tamanduateí. E aí o que aconteceu? Ela puxou os carros, os vagões que estavam atrás, descarrilhando também. E causou ferimentos no presidente da província, né? E é interessante que os convidados estavam aguardando a chegada do trem na estação São Paulo, ainda se chamava São Paulo. E havia um banquete no Parque da Luz, né, tudo. Quando chegou a notícia, né, todo mundo procurou correr lá para o local do acidente para socorrer, né, as vítimas. Um maquinista morreu e todo mundo abandonou o banquete ali no Parque da Luz. No dia seguinte, lembraram do banquete lá, foram ver e estava intacto, né? Ninguém tinha mexido, nenhuma colher, nem nada, né? Tudo champanhe no copo, tava tudo lá, ninguém tinha mexido. A ferrovia era um novo caminho para levar o café do interior paulista para o Porto de Santos. A eficiência no escoamento de nossa produção cafeeira com a SPR dá novo impulso à vida econômica do país. O Brasil conhecia um momento em sua história como poucas vezes viveria. A economia brasileira atingiu um momento singular, porque o país tinha, vamos dizer assim, baixo endividamento. Os juros eram baixos e muitas vezes o endividamento era um endividamento no sentido do investimento. Ou seja, estou trazendo dívida para montar ferrovia. O antigo leito da SPR existe até hoje e é utilizado por trens de subúrbio e cargas. A equipe deste documentário decidiu realizar a viagem do café partindo de uma fazenda em Jundiaí em direção ao Porto de Santos. A fazenda foi no tempo de Barão de Café, né? A gente tem um relato aí do Barão de Serra Negra, que foi o título que ele recebeu, né? Que chamava-se Francisco José da Conceição. E essa fazenda foi uma fazenda muito grande, aproximadamente uns 3.000 alqueires na época, né? Era muito grande. Dom Pedro II geralmente presenteava essas pessoas que tinham título com terras, lógico, para plantar café e para ter retorno para o Império na época, né? E esse café era levado com mula, burro, colocava atrás, na parte de trás do animal, e ia levar lá na estação ferroviária Itatibense, uma estrada que vai ligar a Louveira, chamada Tapera Grande. Então ali existia uma estação chamada Tapera Grande, e de lá embarcado, passava em Jundiaí, né, na Companhia Paulista, e ia direto para o Porto de Santos. No início desta viagem, nota-se uma curiosidade no ponto extremo da SPR. Jundiaí foi uma decisão estratégica dos ingleses. A concessão da SPR era até a cidade de São João do Rio Claro. A partir daí, era praticamente era o limite da viabilidade de se enviar cargas para Santos. E os ingleses chegaram em Jundiaí e perceberam o seguinte: mesmo que a indústria agrícola se desenvolva bem, não vai ter ninguém que vai conseguir fazer transposição da Serra do Mar, que era a obra de engenharia mais difícil. E por que não conseguiria? Porque precisaria de muito dinheiro. Então eles chegaram em Jundiaí e falaram: bom, nós vamos ficar por aqui, nós não vamos até São João do Rio Claro. E os ingleses sabiam, falaram: bom, para chegar no Porto de Santos, qualquer ferrovia que seja construída vai ter que passar por nós aqui. Na estação de Jundiaí, a SPR recebia cargas vindas de duas ferrovias, a Companhia Paulista e a Companhia Ituana, posteriormente adquirida pela Estrada de Ferro Sorocabana, além das cargas trazidas por tropas das fazendas próximas. Anos mais tarde, por intermédio da Paulista, ainda receberia as cargas de outra grande e importante ferrovia, a Companhia Mogiana das Estradas de Ferro. Era o princípio do monopólio de acesso ao Porto de Santos.
Partimos em um trem de subúrbio. Logo cruzamos o túnel do Botujoru. A Serra do Botujoru era o último grande obstáculo a ser transposto para se atingir Jundiaí. Adiante, cruzamos a estação de Campo Limpo Paulista, onde mais uma vez os ingleses fizeram valer seu monopólio. Por volta de 1890, a Companhia Mogiana consegue concessão para estender seus trilhos até o Porto de Santos. Para isso, a estrada de ferro teria de cruzar uma outra ferrovia existente na região de Atibaia, a Estrada de Ferro Bragantina, que fazia conexão com a SPR na estação de Campo Limpo Paulista. Um cidadão muito influente, que hoje é nome de rua, o Sr. Lins de Vasconcelos, ele simplesmente comprou a Estrada de Ferro Bragantina. Ele comprou e colocou à venda. A SPR acabou comprando do Lins de Vasconcelos a Estrada de Ferro Bragantina, porque junto com a ferrovia tinha também a zona de privilégio dela. O que é esse privilégio de zona? 5 léguas de cada lado da linha não se pode construir nada. 5 léguas é 30 quilômetros. E aí a Mogiana, para chegar ao Porto de Santos, ela teria que cruzar a Estrada de Ferro Bragantina, e sendo dos ingleses, é logicamente que eles não iam permitir isso. Aí os mogianos chegaram e falaram: bom, então nós não vamos querer chegar em Santos, nós vamos para São Sebastião, Porto de São Sebastião. Aí o que é que os ingleses, que agora administravam também a Bragantina, eles pensaram: não, nós não vamos deixar, porque nós temos a concessão até Minas Gerais, com a Bragantina, e nós vamos estender a nossa estrada de ferro. Lógico que você estendendo a Bragantina, você ia obstruir qualquer caminho para o Porto de São Sebastião também. Eles não queriam estender a linha principal, pararam em Jundiaí, e queriam estender vamos dizer assim, uma ferrovia pouco expressiva. Seguindo viagem, vemos que a linha é habitada em todos os cantos, mas nem sempre foi assim. Em 1867, a ferrovia atravessava uma região ainda extremamente inóspita, tendo apenas algumas poucas estações ao longo da linha. Perus é conhecido como uma rota de tropeiros, né? Que lá tinha uma hospedaria, né? Para que os tropeiros também faziam repouso, descansavam, descanso, água para os animais, essas coisas, né? Como se tem já referência de que lá se comercializava aves, né, perus, então nessa hospedaria provavelmente tinha alguma criação de perus, porque a referência era Estação dos Perus. Já em São Paulo, chegamos ao pátio onde ficavam as principais oficinas da SPR, a Lapa. Paralelamente, vemos o leito de outra antiga ferrovia, que deve muito de seu crescimento a favores concedidos pela SPR, a Estrada de Ferro Sorocabana. Os ingleses concederam à Sorocabana uma exceção em sua zona de privilégio, permitindo o direito de tráfego paralelo entre as estações da Lapa e do Brás. Próximo à estação da Lapa está o Clube Nacional, o antigo SPR Athletic Club. O futebol no Brasil começou pelas mãos inglesas, através de um personagem muito conhecido entre os amantes do esporte. Um engenheiro da ferrovia de nome John Miller. Era o pai do Charles Miller. O Charles Miller, vindo da Inglaterra, né, com os equipamentos de futebol, regras, essas coisas,
fez a primeira partida de futebol entre a SPR, São Paulo Railway, e a Companhia de Gás, né, que é próximo, e foi vencida pela SPR por 4-2. Originalmente, o nome do clube era São Paulo Railway Athletic Club, mas com a nacionalização da ferrovia em 1900,